Izumi é um azarado cuja vida é terrível devido à sua incrível má sorte. No entanto, sua vida toma um rumo de sorte quando a garota mais popular começa a namorá-lo, transformando-a numa namorada protetora que o defenderá contra sua sorte ameaçadora para que ela possa continuar a ter momentos íntimos com ele. Não me canso disso. É o primeiro dia do novo ano letivo e a mãe de Azumi, Motoko, o acorda para a escola. Antes de ele sair, ela o avisa, meio brincando, meio sério, que com a má sorte dele, talvez ele nem consiga passar pelo portão da frente. Azumi mantém a esperança, mas logo após sair, ele tropeça numa pedra e quase morre ali mesmo. As coisas pioram quando um caminhão passa zunindo e quase o deixa sem ar, e então um pássaro tenta fazer cocô nele. Ele desvia do cocô, mas acaba escorregando novamente. Ainda assim, mesmo com todo esse infortúnio, o coração de Izumi é de ouro. Ele ajuda uma senhora Tapekishu a atravessar a rua antes de ir encontrar sua namorada, Shikamori, uma beleza de cabelos rosa com um sorriso lindo pelo qual os homens iriam à guerra. Eles caminham para a escola juntos, e quando Shikamori vê o rosto arranhado de Azumi, ela instantaneamente sabe que ele teve uma manhã difícil. Mas Azumi está acostumado, e quando ele olha para o rosto dela, ele pensa consigo mesmo que, embora Shikamori seja bonita, ela nem sempre é fofa. Mas sendo um tolo, ele não apenas pensa, ele diz em voz alta por acidente. Shikamori faz beicinho, claramente magoada com o comentário. De repente, o caminhão-kun volta para a segunda rodada com a intenção de atropelar Azumi. Mas desta vez, Shikimori salta e salva Azumi como o escudo humano que ela é. Azumi pede desculpas, mas Shikimori o olha nos olhos e diz pra ele nunca se desculpar por isso. E naquele momento, Azumi percebe o quão legal ela é e se pergunta se um covarde como ele é digno de namorar alguém como ela. Na escola, eles vão verificar as listas de turmas. Izumi se sente nervoso, pois realmente quer estar na mesma turma que Shikamori. Ela tem dificuldade em ler o quadro porque sua visão é horrível, mas a visão perfeita de Izumi, 20 e 20, localiza os dois nomes na mesma turma. Ambos estão emocionados e as amigas de Shikamori, Neko e Yui, também comemoram quando descobrem que estão na mesma turma. Justo então, o melhor amigo de Izumi, Inazuka, também está lá na mesma turma, o que o deixa feliz. Os meninos vão pra aula primeiro, e quando Izumi se vira pra dizer algo a Shikamori, ele a pega fazendo uma dança de vitória silenciosa pelas costas dele. E quando ela percebe que Izumi está olhando, ela fica super envergonhada. Mais tarde na aula, um momento de azar atinge Shikimori quando ela tenta proteger Izumi, quando um aluno limpando o quadro deixa cair o apagador e ele cai direto na cabeça de Izumi. Quando Shikimori intervém para detê-lo, o apagador cai bem na cabeça dela. Ela minimiza, dizendo que está bem, mas Izumi toca suavemente a cabeça dela e a elogia, deixando-a tão envergonhada que ela precisa se desculpar e sair da sala de aula. Enquanto ela está fora, alguns de seus colegas de classe provocam Izumi por namorar alguém tão fora de sua liga e dizem pra ele não a arrastar para baixo sendo um perdedor azarado. Mas de fora da sala de aula, Shikamori ouve tudo o que os bajuladores estão dizendo para denegrir Izumi. Então ela entra na sala calmamente e leva Izumi com ela para a biblioteca. Mas ao sair, seu olhar diz tudo, e aqueles meninos têm sorte de sair da sala vivos. Ela diz e garante a Izumi para não se preocupar com o que as pessoas dizem e Izumi diz a ela que está bem, mas no fundo ele teme que possa machucá-la apenas sendo ele mesmo. Depois que a escola termina, Inuzuka convida Izumi para sair e Izumi concorda, animado para passar um tempo com seu melhor amigo. Mas quando ele vai contar a Shikamori, ela diz que também vai sair com as amigas e eles acabam transformando isso num encontro em grupo. Então agora se transforma num encontro para o casal com 3 perdedores solitários acompanhando. Eles vão para a pista de boliche, e Nazuka e Neko começam uma aposta boba, onde o perdedor tem que pagar ao vencedor qualquer comida que ele quiser. Enquanto isso, Shikamori e Izumi estão apenas relaxando, pois nenhum deles é bom no boliche. Quando Shikamori amarra o cabelo e exibe seu pescoço liso, Izumi entra em curto-circuito e corre para pegar uma bola de boliche. Enquanto os rapazes estão fora, as garotas começam a tramar. Elas sugerem que Shikamori finja ser péssima no boliche para parecer fofa e indefesa. Então o jogo começa, e Inuzuka mal vence Neko, mas Yui rouba a cena jogando a bola de boliche mais lenta de todos os tempos e ainda conseguindo um strike perfeito, deixando todos atônitos. Shikimori decide seguir o plano e agir como se fosse ruim, esperando que Izumi a chame de fofa. Mas quando Izumi a encoraja a dar o seu melhor, ela muda de ideia, se concentra e mostra suas verdadeiras habilidades. Ela acerta strike após strike como uma profissional, e a multidão a aplaude. Mas Shikimori só se importa com a reação de uma pessoa, a de Izumi. Ela o cumprimenta depois, provando que ela é claramente a dominante neste relacionamento. Após o boliche, o grupo se separa para seguir seus próprios caminhos. Enquanto Azumi está pronto para recompensar sua enorme vitória com algo especial, Shikamori simplesmente pede para ele a acompanhar até em casa, o que ele concorda em fazer. No caminho de volta, um vento forte sopra um jornal direto no rosto de Azumi, mas Shikamori o bloqueia. Ele pede desculpas novamente por arrastá-la para sua confusão de azar, mas desta vez ela está genuinamente chateada com o pedido de desculpas dele. Ela diz para ele não se desculpar, pois ela está acostumada com a má sorte dele. Embora Azumi esteja feliz em ouvir isso, ele ainda se sente culpado e admite sinceramente a Shikamori que às vezes se pergunta se as pessoas estão certas sobre ele ser um fardo. Shikamori para de repente e confronta as palavras de Izumi, não querendo que ele se sinta assim. De repente, uma placa de loja cai bem em cima dele, mas Shikamori a chuta para longe com facilidade para salvar Izumi. Ela pega a mão dele, o olha nos olhos e diz para ele ficar com ela e que ela sempre o protegerá, não importa o que os outros digam.
Izumi se derrete na hora e solta que a ama, enviando Shikamori para o modo de pânico total enquanto ela tenta não explodir de felicidade. Alguns dias depois, a escola organiza um torneio esportivo onde os meninos jogam futebol e as meninas jogam vôlei. Izumi está animado para participar, mas Inuzuka o lembra que com sua sorte horrível, alguém pode dar um carrinho na cabeça dele direto para o encontro com a morte. Justo então, Shikamori aparece, tão deslumbrante como sempre, encantando Izumi casualmente com sua presença. Ela pergunta a que horas é o jogo dele, mas Izumi ainda não sabe. Então eles verificam a programação no quadro de avisos juntos e Izumi está ansioso para torcer por Shikamori durante o jogo de vôlei dela, como o namorado solidário que ele é. Mas sua empolgação morre rapidamente quando ele percebe que os jogos deles estão acontecendo ao mesmo tempo, o que significa que eles não poderão se assistir em ação. Embora Shikamori pareça bem com isso, ela admite que está um pouco nervosa em enfrentar um adversário forte na quadra de vôlei. Para levantar o ânimo dela, Izumi se inclina com algumas palavras sinceras, prometendo apoiá-la mesmo que estejam separados, e suas palavras a fazem corar intensamente. Mais tarde, a partida de futebol começa, e Izumi imediatamente come poeira na primeira jogada devido à sua má sorte. Shikamori observa da lateral e tenta enviar-lhe boa sorte de longe. A princípio parece que funciona, pois Izumi tem uma chance de ouro de marcar um gol, mas os deuses do anime o odeiam e quando Azumi tenta chutar a bola, ele chuta o ar e cai de cara no chão. Assistindo a isso, Shikamori não consegue deixar de se sentir ainda pior pelo desastre que ela chama de namorado. Enquanto Azumi se levanta lentamente e se sacode, uma bola de futebol vem voando direto para ele sem aviso. Shikamori grita para alertá-lo, mas é tarde demais e ele é atingido e nocauteado. Mais tarde ele acorda na enfermaria com Shikamori sentada ao seu lado. Ele imediatamente se sente culpado e pergunta se ela vai perder o jogo de vôlei, mas ela sorri e diz que ainda tem tempo. Então ela fica um pouco paqueradora, brincando suavemente com o cabelo dele. Ela nota uma cicatriz acima da sobrancelha dele e pergunta sobre ela. Izumi admite que se machucou muito no passado, dizendo que tem cicatrizes por todo o corpo por causa de sua constante má sorte. Shikamori diz que não se surpreende mais com nada do que ele diz, pois ele claramente passou por tudo. Ela então diz o quanto se preocupa com ele e pede para ele ficar perto dela sempre que puder, o que faz Azumi sentir que ele é a namorada no relacionamento. Quando ela se levanta para sair, ele tenta recuperar seu orgulho e diz que também pode protegê-la. Isso faz Shikamori parar, e com um sorriso provocador, ela sobe na cama e o cavalga. Ele fica vermelho brilhante e a lembra sobre o jogo de vôlei dela, mas ela brinca que talvez ela apenas se esconda debaixo do cobertor ao lado dele e se aconchegue, deixando-o ainda mais envergonhado. Ela então diz que está apenas brincando e finalmente sai, mas assim que ela sai, ela cora intensamente, imaginando o que diabos ela acabou de fazer. Enquanto isso, o jogo de vôlei começa e o time de Shikamori está sendo esmagado pelo lado adversário, principalmente por causa da jogadora estrela, Kumiya. Ao mesmo tempo, Izumi retorna ao campo de futebol, onde encontra Inuzuka chorando pela derrota de sua equipe. Tentando animá-lo, Izumi sugere que eles vão assistir ao jogo de vôlei. Eles vão até lá apenas para encontrar o time de sua classe perdendo, e a energia na multidão está baixa, e Yui, que deveria animá-los, não está ajudando em nada. Ao ver Shikimori, Izumi imediatamente torce por ela com toda a força de seus pulmões, o que acende um fogo nela. De repente, ela começa a jogar como se estivesse impulsionada por combustível de foguete, e enquanto o jogo continua, Izumi avista Kamiya e fica surpreso. Inuzuka percebe e pergunta se ele a conhece. Izumi diz que sim, mas não entra em detalhes. Graças à explosão de energia de Shikimori, sua equipe alcança e eventualmente vence, e toda a classe explode em celebração. Izumi corre para parabenizá-la como um namorado solidário, enquanto Kamiya se afasta discretamente. De volta à sala de aula, todos elogiam Shikamori por sua incrível performance, e Izumi, orgulhoso como sempre, a parabeniza novamente. Ela diz a ele que foi tudo por causa de sua torcida durante o jogo, mas ele elogia suas habilidades atléticas e admite que não é nada comparado a ela, especialmente porque ele foi nocauteado de sua própria partida tão cedo. Shikamori o tranquiliza, dizendo que ele deu o seu melhor e sempre parece adorável quando se esforça, o que o faz corar. De repente, um grupo de garotas invade a sala de aula, pedindo selfies e autógrafos de Shikamori. É quando Izumi percebe que sua namorada é basicamente uma celebridade da escola, e é a namorada de todos. Nos dias seguintes, as garotas continuam cercando Shikamori para se aproximar dela e outras garotas também abordam Neko para pedir suas fotos. E Izumi começa a sentir que a está perdendo. Ele compartilha suas preocupações com Inuzuka, que tenta acalmá-lo, mas justo então, uma bola voa em sua direção. Rapidamente, Inuzuka o empurra para fora do caminho e leva o golpe em vez dele. Izumi instantaneamente se sente péssimo, pois sua má sorte agora machucou outra pessoa. Enquanto ele tenta cuidar de Inuzuka, Shikamori observa de longe e interpreta mal a situação. Ela começa a pensar que talvez Izumi tenha desenvolvido um novo interesse em rapazes, e quando seu ciúme, suas fãs a admiram com o rosto zangado depois da escola, Izumi se prepara para ir para casa, mas se sente oprimido pela culpa, pois não apenas Inuzuka foi atingido, mas outras desventuras também o seguiram. Uma delas terminou com Inuzuka indo para casa com o braço quebrado. Ele está absorto em seus pensamentos, sentindo-se um pouco perdido com a crescente popularidade de Shikamori. Justo então, ele escorrega nas escadas e quase se machuca novamente, mas Shikamori aparece bem a tempo de pegá-lo. Ela o repreende por ir para casa sozinho, e ele diz que é porque ela é popular agora, e ele não queria interferir. Ela o olha como se ele estivesse falando bobagens, e o lembra que ele é o único com quem ela quer ir para casa.
Isso anima Azumi instantaneamente. Ainda assim, ela o acusa de passar mais tempo com Inuzuka ultimamente, e ele apenas sorri e diz que sentiu falta dela, o que faz a fachada durona de Shikamori derreter. Alguns dias depois, na aula, Inuzuka faz o papel de cupido e entrega a Izumi 2 ingressos de cinema que ele conseguiu com um colega de trabalho. Izumi pergunta por que ele está dando os ingressos, e Inuzuka explica que está muito ocupado para usá-los antes que expirem, então ele diz a Izumi para ficar com um e dar o outro a quem ele quiser. Enquanto isso, Shikamori senta-se por perto, ouvindo casualmente e fazendo caretas estranhas, claramente querendo ir, mas não querendo dizer isso abertamente. Depois que Inuzuka sai da sala, Izumi vai até a mesa de Shikamori e pergunta se ela gostaria de ir ver um filme com ele, e ela diz sim, antes mesmo que ele termine de perguntar. Naquela noite de volta para casa, Izumi está emocionado com o encontro no cinema. Ele senta em seu quarto pensando em como é incrível que ele vai sair com Shikamori, mas então ele se traz de volta à realidade, lembrando-se de que da última vez que eles saíram, por causa de sua má sorte, choveu muito e ele perdeu sua carteira. Mas apesar de tudo, Shikamori sorriu o tempo todo. Desta vez, ele está determinado a garantir que tudo corra perfeitamente. Ele começa a arrumar o essencial, desde levar até amarrar um barbante na carteira para que ela não se perca novamente. Mas uma vez que tudo está embalado, a bolsa acaba sendo tão pesada que ele tomba ao tentar carregá-la. Enquanto isso, na casa de Shikimori, ela está folheando uma revista Vogue sobre como parecer fofa sem esforço. Ela experimenta diferentes roupas, mas não se sente satisfeita com nenhuma delas. Seu irmão mais velho ouve os barulhos que ela faz e entra para verificar o que ela está fazendo. Shikimori diz a ele que vai ao cinema com um amigo amanhã, mas sendo curioso, ele pergunta quem é esse amigo que a está fazendo agir assim. Mas ela diz a ele para cuidar da própria vida. Ele encolhe os ombros e deseja-lhe sorte antes de sair. No dia seguinte, Izumi sai de casa cedo, mas não está carregando a bolsa, porque a alça quebrou assim que ele estava saindo. Ele encontra alguns percalços açarados pelo caminho, mas já está acostumado com isso. Então ele avista Shikamori já esperando por ele. Ele corre surpreso por ela ter chegado antes do planejado, e quando a vê de perto, fica atordoado com o quão bonita ela está, e diz que ela é realmente fofa. Na viagem de trem, a imaginação de Izumi entra em ação. Ele sonha acordado em assistir a um anime de romance com Shikamori, e quando os personagens se beijam, ele imagina beijá-la também. Shikamori percebe o rosto vermelho dele e pergunta se ele está se sentindo mal, mas Izumi insiste que está bem e está apenas animado com o encontro. No cinema, eles começam a decidir o que assistir. Izumi pergunta o que ela gostaria de ver, mas ela diz que está bem com o que ele escolher. Izumi insiste gentilmente que desta vez ela deveria decidir o que eles assistem. Ele diz que ela sempre o coloca em primeiro lugar, mas ele quer saber mais sobre os gostos dela. Corando, Shikamori escolhe um filme com um pôster assustador, o que choca Azumi, pois parece um filme de terror. Ela explica que viu ótimas críticas nas redes sociais e estava querendo assistir. Embora Azumi não goste de filmes de terror, ele pensa que esta pode ser sua chance de ser o corajoso se Shikamori ficar assustada. Mas assim que o filme começa, eles assistem a versão Walmart dele, e em vez de seu plano inicial de ser o corajoso, é Izumi quem está praticamente tremendo em sua cadeira. Felizmente, Shikamori percebe e pega a mão dele para confortá-lo, e ele a segura de bom grado. Após o filme, Izumi ainda está abalado, e Shikamori pede desculpas por ter escolhido um filme tão assustador, mas Izumi a agradece, dizendo que teria desmaiado se ela não estivesse ali segurando sua mão. Ele acrescenta que tê-la ao seu lado o fez sentir-se mais forte, o que o faz parecer um pouco bobo, mas ele fala sério. Eles decidem comer em seguida e vão a um restaurante chique na cidade. Shikimori avista um prato que ela realmente quer, e é caro, mas Izumi a tranquiliza dizendo que ele tem economizado para este dia. Mas quando ele procura sua carteira, ela está faltando novamente. E acontece que o barbante que ele amarrou nela se rompeu, deixando-o devastado. Eles saem do restaurante e Izumi está arrasado porque queria que o dia fosse perfeito. Mas Shikamori permanece gentil e compreensiva, como sempre. Justo então, eles encontram os pais de Izumi, que perguntam para onde eles estão indo. Izumi os informa o que aconteceu, mas eles nem ficam chocados, pois conhecem a sorte amaldiçoada de seu filho melhor do que ninguém. Para ajudar o filho, eles convidam Shikamori para jantar com eles, e ela aceita de bom grado. Em casa, o jantar é servido, e Shikamori está grata. Assim que estão prestes a comer, um garfo rebelde voa pela mesa em direção ao rosto de Izumi, mas Shikamori o pega como uma ninja, salvando-o mais uma vez. Seus pais ficam maravilhados e começam a aplaudir. Eles continuam colocando mais comida no prato dela, dizendo que ela é bem-vinda a qualquer hora, e Shikamori fica envergonhada. Depois do jantar, ela ajuda a mãe de Azumi a lavar a louça, e enquanto limpam, a mãe dele agradece silenciosamente a Shikamori por ficar ao lado de seu filho. Ela começa a compartilhar histórias sobre como Izumi costumava se machucar constantemente quando era mais jovem, tão frequentemente que parecia que ele estava competindo para morrer mais do que Subaru. Ela brinca sobre o quão azarado ele é e diz que espera que Shikamori não perca a paciência com ele. Ela também avisa que namorar Izumi significa compartilhar um pouco de sua má sorte. Mas Shikamori responde gentilmente, e diz que embora seja verdade que Izumi atrai acidentes, ela nunca viu isso como um defeito porque, aos olhos de Shikamori, ela admira a gentileza de Izumi, e como ele sempre coloca os outros antes de si mesmo, mesmo quando as coisas dão errado. Ela diz que Azumi é forte, não fraco, e que ela o protegerá tanto quanto ele a protege. Suas palavras deixam a mãe de Azumi sem palavras. Mais tarde naquela noite, eles acordam Azumi, que havia adormecido no sofá, e ele fica surpreso ao encontrá-la no meio de uma acalorada partida de boxe no Wii com seu pai. Ambos dão tudo de si e terminam em empate. A Kisada dá seu respeito a Shikamori
e Izumi se sente feliz ao vê-lo se conectar. Enquanto ela o acompanha para casa, ele pede desculpas por como o dia terminou, mas ela sorri e diz para ele não se preocupar. Então ela pergunta que tipo de filmes ele gosta e sugere que eles vão ver outro em breve. Alguns dias depois, o verão chega. Izumi e os outros estão conversando sobre onde ir para as férias. Shikamori se aproxima por trás e entrega a Izumi uma garrafa de água gelada para ajudar com o calor. Ela diz para ele se manter hidratado e sorri para ele, fazendo-o derreter na hora. Então Yui dá a Izumi um guarda-chuva para mantê-lo na sombra e Neko provoca Shikamori dizendo que ela parece com ciúmes deles. Mas Shikamori não reage de forma alguma. Neko sugere que eles vão à praia nas férias de verão. Shikamori fica animada e Neko e Inuzuka também. Mas Izumi e Yui preferem o inverno e querem ficar em casa. Izumi entende por que Shikamori está animada, mas ele se sente excluído porque toda vez que ele vai à praia, ele fica queimado de sol e tem que sentar debaixo do guarda-chuva. De repente, Inuzuka sugere ir ao rio em vez disso. Sendo um verdadeiro melhor amigo, ele se preocupa com Azumi se queimando de novo. Azumi diz pra eles não o tratarem de forma diferente, mas eles expressam como querem ir a um lugar que todos possam desfrutar. Eles perguntam a Yui o que ela pensa, e sendo um pouco preguiçosa, ela só quer ficar em casa, ligar o ar-condicionado e relaxar. Yui os avisa que o rio pode ser perigoso para Azumi por causa de sua má sorte, mas Shikimori diz para não se preocupar, pois ela estará lá para salvá-lo. Alguns dias depois, o cronograma de exames é divulgado e Neko imediatamente o usa como desculpa para enganar o grupo a ir ao shopping. Ela diz a eles que é para uma sessão de estudos, mas assim que chegam, Neko revela o verdadeiro motivo. Eles precisam de trajes de banho para a próxima viagem ao rio. Inuzuka protesta na hora, dizendo que só gente esquisita usa roupa de banho no rio. Neko fica brava, mas ele a lembra que deveriam estar estudando em vez de fazer compras. Enquanto isso, Shikamori pergunta baixinho a Izumi se ele pretende nadar. A pergunta o faz congelar enquanto flashbacks de suas trágicas experiências no rio passam em sua mente. Ele logo diz que não vai, e Shikamori o olha de lado dramaticamente, dizendo que é uma pena ele não exibir seu corpo, o que o deixa desconfortável na hora. Ela então anuncia que, se ele não for nadar, ela também não precisa de maiô. Yui e Neko ouvem e reviram os olhos, deixando o casal sozinho com Izuka. Com o grupo dividido, Shikamori se pergunta o que fazer, mas de repente, ela nota Izumi encarando um pôster de maiô com uma modelo em um maiô super revelador. O ciúme a atinge forte e ela se desculpa baixinho, deixando Izumi totalmente confuso. Em vez de ir pra fora, Shikamori vai direto para a seção de maiôs para encontrar o exato mesmo maiô do pôster. Ela o pega, segurando-o nervosamente, e então Neko e Yui aparecem. O queixo de Neko cai e ela começa a provocar na hora, perguntando se Shikamori está fazendo o teste para a mansão Playboy. Shikamori fica vermelha e começa a se debater, tentando se explicar. Ela diz que não é o que elas pensam, e que só o pegou porque Azumi estava olhando para ele antes. Neko e Yui sorriem e dizem que isso só prova o quão competitiva Shikamori é. Ela fica confusa com o comentário, então Neko a leva por um caminho de lembranças. Quando Neko viu Shikamori pela primeira vez, ela pensou que Shikamori era linda e graciosa e queria ser sua amiga. Mas não foi fácil, pois Shikamori é tão diferente de Neko, e ficou mais difícil quando Shikamori começou a namorar Azumi, porque eles são sempre muito carinhosos. Neko diz que é alta, meio moleca e um pouco cafona, enquanto Shikamori é a mulher perfeita que ela quer ser. Então a turma fez um jogo de basquete entre as garotas. Neko queria ir com calma, mas Shikamori estava séria e marcou cesta após cesta em Neko. Frustrada, Neko rouba a bola e acerta uma cesta de 3 pontos, mostrando a todos que ela é a melhor jogadora ali. Elas trocam pontos, recusando-se a perder, e depois que Neko vence, ela convida Shikamori para almoçar, e foi assim que a amizade delas começou. De volta ao presente, Shikamori parece surpresa com a história. Antes que ela possa responder, Neko a empurra para o provador, dizendo que a ajudarão a escolher o melhor maiô. Enquanto isso, Izumi e Inuzuka estão em um café revisando problemas de matemática. Depois de um tempo, as garotas voltam e o rosto de Shikamori está corado como se ela tivesse feito algo profano. Izumi pergunta por que ela está tão vermelha e ela tenta disfarçar, insistindo que não é como se ela tivesse comprado algo ou algo assim. Mas ele não acredita, pois seu sorriso culpado diz o contrário. No dia seguinte, após os exames, Izumi volta para casa com Shikamori, amuado depois que sua má sorte ataca novamente quando todas as suas canetas quebraram durante o exame. Naquela noite, ele se deita na cama com a cabeça enterrada no travesseiro, questionando o que fez em uma vida passada para merecer tanta miséria. Então seu telefone toca e é Shikamori. Ela sabe que ele provavelmente está amuado e diz que só queria ouvir a voz dele. Instantaneamente, Izumi se sente melhor. Ele vai até a janela e diz a ela para olhar para a estrela do norte brilhando lá em cima. Ela pergunta se ele gosta de observar estrelas, e ele diz que sim, mas explica que sempre que seu pai o levava para observar estrelas quando criança, sempre chovia graças à sua má sorte sem fim. Então ele nunca viu estrelas de verdade. Shikamori promete levá-lo a um lugar com um céu cheio de estrelas um dia. Mas Izumi a surpreende dizendo que quer levá-la a um lugar que ela queira ir, em vez disso. Shikamori pergunta por quê, e ele diz que é porque ela sempre fez coisas por ele. E agora ele quer fazer algo só pra ela. Ela fica quieta por um segundo antes de revelar que não tem um lugar específico em mente. Izumi entende errado, e pensa que ela não quer ir a lugar nenhum com ele, mas ela esclarece rapidamente, e diz que quer ir aonde ele quiser, pois vê-lo feliz é o que a deixa mais feliz. Isso é o suficiente para fazer Izumi começar a chorar, e Shikimori diz suavemente que é hora de dormir.
Azumi diz a ela que, depois de ouvir sua voz, ele se sente muito melhor e gostaria de poder vê-la agora mesmo. Shikimori fica vermelha brilhante e desliga apressadamente antes que comece a surtar de vergonha. Ela se joga de volta na cama, coração acelerado, borboletas no estômago, chutando as pernas debaixo das cobertas. Ela sorri, sussurrando pra si mesma que também gostaria de poder vê-lo. Uma semana depois, após o fim dos exames, Izumi e a turma partem para a viagem de verão ao rio. Quando veem o rio, todos ficam surpresos que a má sorte de Izumi não estragou as coisas desta vez. Todos estão animados para nadar, mas Inuzuka e Neko querem começar com um churrasco, enquanto os outros os observam como animais selvagens. Eles se preparam para cozinhar. Inuzuka, sentindo-se confiante, começa a picar uma cebola como se fosse um chefe, mas faz tudo errado. As garotas rapidamente o sentam e dizem pra ele ficar fora disso. Então Izumi pega a faca e todos se preocupam que ele vai estragar tudo, ou pior, se cortar em um lugar ruim. Mas, surpreendentemente, Izumi fatia a cebola como a segunda vinda de Gordon Ramsay. Ele explica que está acostumado a ajudar os pais a cozinhar, e Shikamori se derrete totalmente sabendo que seu futuro marido sabe cozinhar. Inuzuka diz que Izumi pode ficar popular com essas habilidades, mas Shikamori manda ele calar a boca. Eles continuam fazendo espetos e acendendo o carvão. Enquanto todos se concentram na churrasqueira, Shikamori faz outra coisa em silêncio. Quando a comida está pronta, ela dá a Azumi um prato especial que ela cozinhou só pra ele. Azumi felizmente dá uma mordida, mas imediatamente vomita. Ele cai de joelhos, vendo Jiraiya o chamando para se juntar a ele do outro lado. Shikamori também experimenta e cai de joelhos, e todos percebem que ela não sabe cozinhar nada. Ainda assim, Izumi dá outra mordida e Shikimori se preocupa com ele, mas ele diz que vai continuar comendo porque ela fez pra ele. Isso acende o espírito competitivo de Shikimori, e ela jura aprender a cozinhar só pra ele. Depois de comer, todos querem algo doce, e Izumi, como um verdadeiro chefe, tira alguns esmores que ele fez. Todos ficam impressionados com sua criatividade, e ele sussurra no ouvido de Shikamori o quanto ele quer colocar seus esmores cremosos na boca dela. Ela não perde tempo devorando-os, e quando ele pergunta como estão, ela diz, provocando, que adoraria comer seus esmores doces, brancos e cremosos todos os dias, fazendo-o quase perder a cabeça. Depois de limpar, os outros correm animados para o rio. Antes de se juntar, Shikamori secretamente pede a Izumi para fazer mais simores cremosos no futuro, mas desta vez só para os dois. Mais ninguém. Eles brincam no rio mergulhando os pés na água, e Shikamori se sente nervosa em mostrar a Azumi seu novo maiô. Enquanto isso, os outros se divertem e os chamam para se juntar. Sozinho, Azumi avista uma garotinha sendo levada pela corrente e sabe que precisa agir rápido. A garota boba entra em pânico, chorando pela mãe. Izumi surge de debaixo d'água para salvá-la, mas ela o atinge com medo. Ele a acalma e usa sua boia para ajudá-la a nadar em segurança, erguendo-a acima da corrente. Assim que Izumi está prestes a se juntar aos outros, os deuses do destino dizem Saikai, fazendo Izumi ter cãibras e começar a ser levado. Enquanto isso, Neko encoraja Shikamori a mostrar a Azumi seu maiô e pular. Mas quando Inuzuka percebe que Azumi sumiu, todos o procuram. Eles encontram a garotinha chorando por Azumi, e Neko entra em pânico, sem saber o que fazer. Shikamori tira a parte de cima e rapidamente pula para salvá-lo. Na água profunda, Azumi começa a perder a consciência, pensando que poderia realmente se juntar a Jiraiya na morte. Mas Shikamori tem outros planos, e ela o salva de se afogar. Depois de deixá-lo seguro, ela o repreende por não tê-la chamado, mas quando ele se desculpa, ela se acalma e deixa a raiva de lado. Os outros correm, preocupados, e atrás deles, a garotinha boba e sua mãe grata agradecem a Izumi por salvar sua filha. Izumi os acalma, e a criança o beija, deixando Shikamori com ciúmes. Com o perigo afastado, eles continuam se divertindo, espirrando água uns nos outros e procurando peixes. Izumi nota o maiô fofo de Shikamori e sente algo subir, mas em vez disso apenas elogia seu visual. Mais tarde, eles visitam um mercado próximo para comprar roupas secas. Então, em uma sorveteria, Izumi e Shikamori pegam seus sorvetes primeiro. Shikamori oferece a Izumi uma lambida e quando ele concorda, ambos sentem uma faísca imaginando algo estranho. Ela tenta retribuir o favor, mas antes que possa, Inuzuka aparece e dá uma grande mordida no sorvete de Izumi, deixando-os chocados e sem sorvete. Shikamori se vinga comendo um pedaço enorme do sorvete de Inuzuka com uma colher. Quase tendo um congelamento cerebral, uma batalha irrompe entre eles enquanto Izumi fica sem sorvete. Horas depois, eles vão para a estação de trem para ir para casa, e encontram um vagão de trem completamente vazio. No início, eles conversam animadamente sobre a viagem, mas depois de alguns minutos, todos adormecem, exceto Izumi. Shikamori tenta ficar acordada, mas acaba encostando a cabeça no ombro de Izumi, e ele se dobra por dentro. Para se distrair, ele se lembra da ótima viagem que teve com todos, que ele guardará para sempre. Apesar de sua má sorte, Izumi se sente sortudo por ter amigos tão bons e uma namorada com armadura de enredo incrível chamada Shikamori. Horas depois, Izumi adormece e Shikamori acorda, puxando gentilmente a cabeça dele de volta para o ombro dela para que ele possa descansar, retribuindo o favor. Dias depois da viagem ao rio, Izumi fica doente por causa de uma queimadura de sol forte. Shikamori liga para ele para animá-lo. E enquanto conversam, Izumi vê uma reportagem na TV sobre um próximo festival de fogos de artifício. Sua empolgação acende e ele diz a Shikamori que quer ir com ela, ao que ela imediatamente diz sim. No dia do festival, os pais de Izumi o ajudam a vestir seu yukata. Sua mãe, Motoko, sente ciúmes porque os fogos de artifício a lembram de sua juventude. Quando Azumi menciona que Shikamori nunca viu fogos de artifício antes, seu pai, a Caçada, diz para ele ouvir com atenção. Com uma voz masculina profunda, a Caçada compartilha um local secreto para assistir aos fogos de artifício longe da multidão, para que possam ter um tempo a sós. Izumi se pergunta como o pai dele sabe disso, e Motoko explica que a Caçada a levou lá quando estavam tentando fazer Izumi. Enquanto isso, Shikamori se esforça para vestir seu kimono pela primeira vez. Seu irmão Fuji ouve seus suspiros e vem ajudar. Ele a deixa bonita, mas a chama de feia antes de sair, o que irrita Shikamori. Izumi chega ao festival primeiro, preparado com várias carteiras após o fiasco do último encontro. Depois de alguns minutos, Shikamori aparece, linda em seu kimono.
Ambos admiram a aparência um do outro e entram. Eles exploram o festival e se divertem. Izumi compra algodão doce, mas se pergunta por que Shikimori não pegou um. Ela explica que nunca gostou de doces, o que lembra Izumi de todas as vezes que ele a levou para comer guloseimas. Mas ela diz que por causa dele e do quanto ele gosta de comida doce, ela começou a gostar de doces e tenta comer alguns. Em seguida, eles vão a um jogo de tiro com prêmios. Izumi quer o prêmio que parece um cachorro. O dono da barraca diz a Izumi para parecer legal para sua garota, mas a má sorte de Izumi o faz errar todos os tiros, deixando-o parecendo um fracote. Shikamori quer tentar e o dono da barraca a subestima por ser uma garota, mas ela o ignora. Ela mira com cuidado, trava e acerta todos os alvos perfeitamente, mostrando a esses caras que ela atira mais reto que um cowboy. O dono da barraca fica chocado com a exibição de pontaria e dá o prêmio a Shikamori, mas ela o entrega a Izumi, dizendo para ele guardar para se lembrar dela, e seu pulso quase dobrou os dois homens. No festival, Inuzuka, Neko e Yui também estão por lá. Quando encontram Izumi e Shikimori, as garotas se aglomeram em Shikimori para admirar seu lindo yukata. Vendo todos ali, Inuzuka sugere jogar pega-peixe, mas transforma em uma competição. Na barraca de pesca, Inuzuka compete contra Izumi. Inuzuka pega um peixe facilmente, mas a má sorte de Izumi faz sua raquete cair na água. Shikimori aparece recusando-se a deixar seu namorado perder sua aura, e compete também. Mas Inuzuka a vence facilmente porque Shikimori é ruim em jogos que exigem paciência e mãos rápidas. Neko e Yui percebem que os fogos de artifício estão prestes a começar, e Neko assume o jogo de Shikimori, enquanto Yui diz a ela para parar de perder tempo e assistir aos fogos com Azumi. O casal segue em direção ao espetáculo, e Azumi planeja levá-la ao local secreto, mas a sandália de Shikimori quebra. Izumi conserta a tira, mas seus pés machucados dificultam a caminhada. Ela pergunta a Izumi sobre seus planos e ele hesita, mas ela insiste para que ele conte. Izumi compartilha o local secreto que seu pai lhe contou, que é um lugar perfeito para casais. Shikamori fica animada e exige ir, mas Izumi se recusa a deixá-la andar com seus próprios pés doloridos. Sentindo-se desapontada, ela diz que eles podem ir lá no próximo ano. Mas Izumi tem uma ideia melhor. Ele se agacha e diz para ela subir em suas costas e, embora Shikamori esteja com medo de ser muito pesada, Izumi insiste que ele quer carregá-la. Ela sobe e, embora seja difícil no início, ele consegue carregá-la. Os fogos de artifício começam e eles admiram a beleza, mas Izumi continua indo em direção ao local secreto. Então eles chegam a uma longa escadaria para o local secreto. Shikamori se preocupa que possa ser muito pesada, mas Izumi se recusa a parar, continua subindo e diz que está fazendo isso para vê-la sorrir de coração. Finalmente, eles chegam ao topo e encontram um lugar tranquilo com uma vista incrível. Izumi assenta em um banco e juntos eles assistem aos fogos de artifício explodirem lindamente no céu. Shikimori se desculpa por fazê-lo carregá-la, preocupada que ele possa pensar que ela não é fofa. Mas Izumi usa seus encantos inegáveis para dizer a ela que, mesmo em sua pior aparência, ela ainda é mais fofa do que qualquer garota no mundo. Então Izumi confessa que tem medo que ela o veja como um perdedor. Assim como no ano anterior, ele não a convidou para o festival por causa desse medo. Sem que ele soubesse, Shikamori admite que estava esperando que ele a convidasse no ano passado, mas ela diz que não importa agora porque ela está finalmente aproveitando os fogos de artifício com ele e o agradece pela experiência. Depois que o show termina, Izumi tenta levantá-la novamente, mas escorrega. Nesse momento, a Kisada aparece e os pega antes que caiam. Com Motoko lá também, eles se perguntam por que esses dois estão aqui, e Motoko diz que eles estavam observando os pombinhos por trás o tempo todo. A Kisada carrega os dois e se oferece para levá-los para casa. Izumi e Shikimori o agradecem por mostrar-lhes um lugar tão maravilhoso. Após as férias de verão, Izumi e os outros iniciam um novo período escolar e todos ficam ocupados preparando-se para o festival cultural. Izumi é encarregado do departamento de figurinos, trabalhando com Yui e algumas outras garotas para costurar as fantasias. Enquanto isso, Shikamori se junta à equipe de decoração com outros. Enquanto riem e se divertem, Azumi sente ciúmes ao vê-los se divertindo. Ao mesmo tempo, uma das garotas pede ajuda a Azumi e Shikamori fica com ciúmes ao vê-lo se aproximar de uma garota qualquer. Inuzuka passa, nota Shikamori o fuzilando com os olhos, vendo-o como sua rival e pensa consigo mesmo que essa garota é psicótica. Alguns dias depois, o festival cultural começa. Na primeira manhã, Izumi passa pelos portões da escola e recebe um cartão com o número 44. Ele instantaneamente pensa que é um número de azar, mas fica quieto. Ele fica mais surpreso por estarem fazendo o mesmo jogo de números de casais do ano passado. Em sua sala de aula, a turma de Izumi organiza um café de animais onde os alunos usam fantasias e servem os clientes. Quando o evento começa, Izumi veste uma fantasia de leão e tenta se animar, mas seus amigos rapidamente estouram essa bolha, dizendo que ele parece ainda pior do que o normal. Nesse momento, Shikamori aparece, parecendo um pouco constrangida em sua roupa de coelho. Izumi a anima dizendo que ela parece um lanche, e isso imediatamente melhora o humor dela. Ela retribui o favor dizendo que ele parece legal, o que arranca uma risada de ambos. À medida que o festival fica mais movimentado e todos se separam para cumprir suas funções, Izumi assume o papel de garçom. Infelizmente, sua má sorte não tira folga. Enquanto entregava comida a uma mesa, alguém acidentalmente deixa cair um guardanapo em seu caminho. Izumi escorrega, mas pouco antes de cair, Shikamori surge e o pega. A multidão fica impressionada e Izumi é mais uma vez salvo por sua heroína pessoal. No segundo dia do festival, Izumi é designado para o serviço de biblioteca. No caminho, ele espera que sua parceira seja alguém de sua série, pois passar 3 horas com um completo estranho seria estranho. Quando ele chega, fica surpreso ao ver Kamiya e diz a ela que está aliviado por ser alguém que ele conhece. Enquanto organizam os livros nas prateleiras, Izumi começa a conversar sobre como se conheceram. Ele a lembra de como no ano passado ambos estavam de serviço na biblioteca e que ele a conhecia não só do comitê da biblioteca, mas também como a craque do time de vôlei. Naquela época, ela estava na sala ao lado da dele, então naturalmente acabaram sendo designados para o serviço juntos. Naquela época, ele estava super nervoso para falar com ela, mas
mas Komiya havia facilitado pra ele. Eles continuaram conversando e Izumi pergunta o que a turma dela está fazendo para o festival. Ela diz que eles também estão administrando um café, assim como a turma dele. Ele brinca que a turma dela deve estar sofrendo sem ela, e ela confirma dizendo como as pessoas literalmente choraram quando ela saiu ontem. Izumi menciona o quão popular ela era com os alunos mais jovens durante o torneio esportivo. Kamiya suspira e diz que é exatamente esse caos que a faz apreciar a paz e o sossego da biblioteca. Meses atrás, na primeira vez que Izumi entra na biblioteca, ele está um feixe de nervos e acaba batendo a cabeça em uma mesa. Kamiya calmamente diz a ele para relaxar, pois eles estão na mesma série. Izumi admite que está apenas ansioso porque é a primeira vez que faz serviço de biblioteca e Kamiya o ensina o básico e eles lentamente se tornam amigos. De volta ao presente, Kamiya diz a Izumi que ele parece diferente agora. Quando ele pergunta o que ela quer dizer, ela diz que talvez seja porque ele tem uma namorada agora. Azumi fica chocado com a forma como ela sabe dessa informação e Kamiya casualmente diz que Neko contou a ela. Então, de repente, Kamiya fica muito mais falante do que o normal, fazendo Azumi sentir que algo está acontecendo. Do nada, ela pergunta como ele e Shikamori ficaram juntos. Ele pergunta por que ela quer saber, e ela diz que está apenas curiosa, pois raramente fala sobre relacionamentos e quer saber sobre o deles. Quando Azumi hesita em responder, ela se aproxima e até o empurra contra uma estante. Ela diz a ele diretamente que está interessada em Shikamori, o que deixa Azumi completamente desorientado. Por um segundo, ele se pergunta se ela quer dizer que gosta de Shikamori de uma forma tesoura. Enquanto isso, em outro lugar da escola, a lista de números de casais é afixada no quadro de avisos. Shikamori verifica a lista e seu rosto cai quando ela vê que ela e Izumi não têm números correspondentes. Ela parece que vai explodir. Neko pergunta por que ela está tão chateada e Yui explica que o jogo de números de casais é uma tradição da escola durante o festival. Todos recebem um número aleatoriamente, e aqueles que combinam devem tirar uma foto juntos, que foi como Shikamori e Izumi começaram a namorar no ano passado. Depois de pensar por um momento, Shikamori decide o que tem que fazer, que é encontrar a pessoa com o mesmo número que Izumi e trocar seu número com ela. De volta à biblioteca, Komiya ainda está gentilmente pressionando Izumi para que ele conte como ele e Shikamori ficaram juntos. Ele finalmente se abre. Diz que tiraram números iguais no festival do ano passado, e Shikamori estava muito tímida para pedir uma foto. Então Izumi sugeriu que dessem uma volta. Eventualmente passaram pela cabine de fotos de casais. Izumi pensou em convidá-la. Mas antes que pudesse, Shikamori, com coragem, perguntou se ele tiraria uma foto com ela. Ele disse sim, admitindo que estava prestes a perguntar o mesmo. Mas quando tudo ia perfeitamente, o desastre aconteceu. Izumi perdeu seu cartão. Ele ficou tão envergonhado que desejou sumir no ar. Mas Shikamori disse pra ele não se preocupar e que deveriam procurar juntos. Ele disse a ela que era inútil e que sempre perdia coisas. Mas ela, com confiança, afirmou que mudariam isso. Após 2 horas de busca, encontraram o presidente do comitê do evento e depois de muita insistência, ele deu a Azumi um novo cartão. Eles finalmente tiraram a foto e aquele momento deu a Azumi a coragem de se confessar, convidando-a para sair nos fundos da escola, desejando o mesmo. Shikamori aceitou seus sentimentos e o abraçou para expressá-los, marcando o início do relacionamento deles. Kamiya se ilumina e chama de a melhor história de romance juvenil que já ouviu desde Era Togiru. Mas então, numa reviravolta, é revelado que Kamiya é quem tem o mesmo número que Azumi este ano. Na mente de Kamiya, ela se imagina como uma princesa, popular, admirada por muitos, mas com os olhos fixos em apenas um príncipe, Azumi. Ela o observa em silêncio de longe, incapaz de expressar o que sente, mas antes que possa dizer, é tarde demais. Outra princesa, Shikamori, chega e conquista o coração de Azumi primeiro. Kamiya força um sorriso fraco, escondendo a dor de um amor que nunca floresceu, sozinha enquanto a cortina se fecha em sua história. De volta à biblioteca, Kamiya pergunta a Azumi se ele viu o novo filme de romance de conto de fadas e ele diz que não. Quando Azumi pede a opinião dela, ela responde que as pessoas que assistem a esses filmes e desejam um romance assim são frequentemente as mesmas que percebem que seu amor nunca se realizará. Nesse instante, Nico entra na biblioteca e pede a Kamiya para sair. Lá fora, Shikamori implora a Kamiya para trocarem os números de casal. Quando Kamiya pergunta o porquê, Shikamori revela que Kamiya está com o número de Izumi. Embora seja difícil para seu coração ferido, Kamiya entrega seu número a Shikamori. Izumi sai, surpreso ao ver Shikamori ali. Kamiya diz a ele que pode deixar seu turno e ir com Shikamori. Mas Azumi recusa, pois não quer deixar Kamiya trabalhando sozinha. Kamiya cora seu coração acelerado com o quanto Izumi se importa com ela. Mas ali, Shikamori percebe e entende os verdadeiros sentimentos de Kamiya por Izumi. Shikamori e Nico relaxam na biblioteca, esperando Izumi terminar, e Shikamori não consegue evitar observar a linguagem corporal de Kamiya perto de Izumi. Mais tarde, após seu turno, Izumi sai com as garotas. Enquanto isso, Kamiya amarra o cabelo e volta para sua sala de aula, onde colegas aplaudem seu retorno e clientes admiram sua beleza. Mas em sua mente, Kamiya não está ali, pois ela só se lembra dos momentos tranquilos com Izumi. Oprimida, ela pede uma pausa e vai para o telhado tomar um ar fresco. Kamiya reflete sobre Shikamori, admirando como ela mostra abertamente seus sentimentos, algo que Kamiya sempre escondeu. De repente, Shikamori aparece no telhado surpreendendo-a, e devolve o número de casal de Kamiya. Shikamori revela que sabe o que Kamiya sente por Izumi, e Kamiya fica chocada. Um ano atrás, Azumi acidentalmente derrubou uma estante na biblioteca, quase ferindo os dois. Enquanto limpavam a bagunça, Azumi disse a Kamiya que ela era uma boa pessoa. Kamiya sentiu-se estranha ao ouvir aquilo, pois ninguém nunca a havia chamado assim antes. Surpreendeu Azumi também, mas ele mostrou-lhe gentileza de qualquer forma. Kamiya percebe que, como namorada de Azumi, Shikamori entende seus sentimentos melhor do que ninguém. Em vez de ficar zangada, Shikamori diz que não quer machucar alguém tão gentil quanto Kamiya, e admite que não seria justo. Kamiya promete nunca contar a Azumi sobre seus sentimentos, nem a mais ninguém. Ela se lembra de como sempre ficava animada para encontrar Izumi na biblioteca, pois ele é quem ela
ela ama, a única pessoa que realmente a vê, com todos os seus defeitos e qualidades. Lágrimas caem enquanto Kamiya lamenta ter sentimentos que nunca compartilhou, e se sente culpada como se tivesse traído Izumi por não ter permanecido apenas amiga. Ela promete nunca mais se aproximar dele, mas de repente, Shikimori rasga o número de casal e abraça Kamiya com força, pedindo desculpas por causar-lhe dor. Ela diz a Kamiya que uma pessoa com uma alma tão linda como a dela deveria sempre valorizar seus sentimentos, e Kamiya chora abertamente. Depois de se acalmar, Kamiya diz a Shikimori para voltar para Azumi, e observando Shikamori se afastar, Kamiya se sente como uma princesa solitária, vendo a outra princesa conquistar o coração do príncipe. Ainda assim, Kamiya lhes deseja felicidade e fica feliz que Izumi esteja com alguém tão maravilhosa. No dia seguinte, Izumi prepara um presente para o aniversário de Shikamori e o primeiro aniversário deles. Na escola, o festival corre bem, e depois os alunos festejam. Yui pede para ver a foto do número de casal de Shikamori, mas Shikamori diz que perdeu o dela, surpreendendo a todos. Mais tarde, Izumi convida Shikamori para o parque e lhe dá o presente de aniversário. Ela está feliz e Izumi sente que algo está errado e pergunta, mas ela diz que está bem. Ela abre o presente e vê um colar em forma de coração. Izumi pede para colocá-lo nela, e quando ele o faz, ela fica envergonhada. Ele a provoca gentilmente, prometendo que sempre estarão juntos. De repente, Shikimori diz que Izumi não mudou, o que a preocupa, e ela teme que a bondade dele possa afastá-lo, fazendo com que outros o vejam da mesma forma que ela. Ela implora para que ele não mude, mas Izumi diz que ele mudou, e que foi ela quem o mudou para melhor, e que ele quer que ela confie mais nele. Shikimori chora lágrimas de felicidade e jura que nenhuma outra garota o terá além dela. Então, antes de ir para casa, ela pergunta se está bonita, e ele diz que ela está linda. Alguns dias depois, Inazuka chega à escola e encontra Neko, que está em pânico porque Izumi ficou doente. Mas Inazuka mantém a calma e diz que já sabia, e que Izumi até pediu para ele fazer anotações para a aula. Nesse momento, Shikamori aparece com ciúmes, porque Izumi pediu ajuda a Inazuka em vez dela. Inazuka se pergunta por que ela o vê como um rival no amor. Mais tarde ele desabafa com as garotas, preocupado com o ciúme de Shikamori. Elas dizem que, mesmo quando se aproximam de Izumi, Shikamori nunca sente ciúmes delas, e isso faz Inazuka pensar que ela realmente o odeia. Neko diz a ele que Shikamori recentemente falou sobre a amizade próxima dele e de Izumi. Mas em vez de ficar feliz, Shikamori sente ciúmes de Inazuka. Inazuka exige respostas e Neko o assegura de que Shikamori não o odeia. Depois da escola, Shikamori pergunta a Inazuka se pode ir com ele à casa de Izumi, e ele concorda. Depois que eles saem, Neko ordena a Yui que ela deve seguir e descobrir o que está acontecendo. No caminho, eles param em uma loja de conveniência. Shikamori quer comprar pastilhas para tosse para Izumi, mas não consegue decidir qual, então pede conselhos a Inazuka. Ele escolhe um qualquer, apenas para acabar logo com aquilo. Mas então ela o chama de irmão e pergunta sobre alguns doces. Vendo um doce sabor uva, Inazuka o pega. Mas nesse instante, ambos percebem que Shikamori acabou de chamá-lo de irmão. Antes que ela possa explicar, corre para o caixa. Depois de pagar, ela lhe dá o doce dizendo que sabe que ele adora sabor uva, o que é verdade. Fora da loja, encontram Yui, que os estava seguindo e descobriu por que Shikamori trata Inuzuka mal. Colocando seu chapéu de detetive, Yui diz que é porque Inuzuka lembra Shikamori de seu próprio irmão mais velho, que muitas vezes é frio com ela. Inuzuka não acredita no início, mas vendo a reação de Shikamori, ele percebe que é verdade. Isso o deixa feliz, pois agora sabe que ela realmente não o odeia. Yui vê o doce e pede um pouco, e Inuzuka recusa, dizendo que o pegou de uma chorona sedenta pela atenção do irmão. Ao ouvir isso, Shikamori lança-lhes um olhar mortal, e eles rapidamente se desculpam. Dias depois, Shikamori e Nico passeiam em um shopping, e lá avistam Kamiya em uma livraria. Shikamori hesita em se aproximar, mas Neko rapidamente a cumprimenta. Após os cumprimentos, Neko convida Kamiya para se juntar ao Dia das Garotas. Embora Neko espere uma rejeição direta, Kamiya aceita, o que anima Neko, pois ela nunca havia conseguido convidar Kamiya para sair antes. Elas passam o dia juntas, escolhendo bonecas, admirando filhotes e tirando fotos em grupo, posando como modelos. Quando Neko vai ao banheiro, Kamiya quer tentar a máquina de garra. Ela pergunta a Shikamori como jogar, mas mesmo depois que Shikamori a ensina, Kamiya não consegue ganhar. Shikamori assume e ganha muitos lanches, quase esvaziando o fliperama. Em vez de ficar com eles, ela dá os prêmios a Kamiya. Quando Kamiya pergunta por quê, Shikamori diz que fez isso por ela, mas isso acende o espírito competitivo de Kimiya e ela quer retribuir o favor. Minutos depois, Neko retorna e vê Kimiya feliz brincando com Shikamori. Ver Kimiya sorrir lembra Neko do passado. Antes, Kimiya sempre recusava os convites de Neko, e alguns amigos até disseram a Neko para não se incomodar mais, pois não queriam incomodar Kamiya demais. Mas hoje, Neko vê Kamiya sorrindo brilhantemente. Neko se junta a elas e fica surpresa com os prêmios que ganharam, o que é uma prova de seus espíritos competitivos. Mais tarde, elas encontram uma quadra de basquete, mas assim que se preparam para jogar, duas garotas rudes mandam-nas sair, pois reservaram a quadra. Shikamori e as garotas concordam em ir, mas as estranhas as desafiam para um jogo pelo direito de jogar. As garotas provocam Shikamori e suas amigas, chamando-as de feias e gordas. Isso acende Shikamori e Kimiya, e elas aceitam o desafio. Neko atua como árbitra e inicia o jogo. As rivais lutam muito, mas Shikamori e Kamiya jogam como profissionais de ponta, esmagando-as e vencendo. Após o jogo, as rivais se tornam amigas e todos tiram uma foto em grupo. Mais tarde, enquanto voltam para casa, Kamiya pede para ser amiga de Shikamori, e Shikamori concorda feliz. No caminho de volta, Neko diz que Kamiya mudou e está feliz em ver esse novo lado dela que gosta de sorrir e sair com amigos.
Kamiya pede desculpas por sempre recusar convites antes, e Neko diz a ela que é legal, o que lembra Kamiya de Izumi, fazendo-a corar. Como amigas, Kamiya diz a Neko que pode perguntar qualquer coisa, e Neko começa perguntando qual é o seu lanche favorito. Kamiya diz que não tem nenhum, porque suas papilas gustativas estranhas a fazem gostar de salsichas mergulhadas em leite. Então Neko pergunta se Kamiya conhece Izumi, e se ele está namorando Shikimori. Vendo a expressão mudada de Kamiya, Neko pergunta quem a ajudou a mudar. Kamiya não consegue dizer, mas fala a Neko que há alguém que a aconselhou a valorizar seus sentimentos e ela espera contar a Neko quem é um dia. Quando Kamiya sorri, é um sorriso que Neko nunca tinha visto antes. Elas correm juntas para o pôr do sol, com Neko esperando que um dia Kamiya sorria verdadeiramente do coração. Meses se passam e o outono chega. A escola se prepara para o grande festival esportivo e a turma de Izumi escolhe sua equipe de revezamento por sorteio. Quando é a vez de Izumi, ele reza silenciosamente para não ser escolhido, mas a própria sorte ri e diz Saika a ele, garantindo que Izumi esteja na corrida. Em seguida, Yui se aproxima para sortear seu nome e também espera não ser escolhida. Mas a própria sorte decide fazer uma dobradinha e garantir que ela também corra para que sofram juntos. Então, quando outro aluno é sorteado, Shikamori pede para trocar de lugar para poder correr ao lado de Azumi. Vendo a equipe para o revezamento, Neko e Inuzuka decidem entrar também, querendo transformar aquilo numa atividade de equipe completa e principalmente apenas para se divertir. Shikamori tenta exibir seu heróico voluntariado, claramente esperando que Izumi perceba e a elogie. Mas ele está ocupado demais celebrando Inuzuka por se juntar à corrida, deixando Shikamori se sentindo ignorada e um pouco ressentida. Antes do treino começar, o grupo se reúne. Yui admite que não foi feita para correr com suas pernas curtas, e Izumi também confessa que está longe de ser atlético. Shikamori tenta fazer um discurso motivacional legal, mas Inuzuka a supera, roubando o momento e a irritando. Nico alivia o clima dizendo que eles podem perder de qualquer forma, mas o importante é se divertir, e Izumi concorda silenciosamente, pensando que talvez isso não seja tão ruim assim afinal. Eles começam a treinar com ânimo, todos parecem empolgados, exceto Yui, que já parece ter aceitado a derrota. Eles definem a ordem de corrida e começam a praticar. As coisas vão bem no início, até que Yui começa a correr mais devagar que uma avó. E assim que ela passa o bastão para Izumi, ele tropeça e come poeira, mas ele se levanta rapidamente e continua correndo, surpreendendo Yui e acendendo uma pequena chama de esperança nela. Ao final de uma rodada de treino, Yui e Izumi parecem ter passado por uma recessão inteira, enquanto todos os outros ainda estão cheios de energia. Mas Inuzuka e o resto da equipe os encorajam, prometendo apoiá-los durante a corrida. Mais tarde naquela noite, depois que os outros saem, Izumi pede a Yui para ficar e treinar um pouco mais com ele, já que são os corredores mais fracos. Ela concorda e ambos se esforçam até caírem no chão, completamente exaustos. Izumi a agradece por aguentar firme e Yui admite que, na verdade, odeia correr, mas continua porque quer que seus amigos sejam felizes. Alguns dias depois, o festival esportivo da escola finalmente chega. Izumi olha para Yui e percebe que a alma dela já deixou o corpo. O primeiro evento é a Batalha de Cavalaria, e das laterais, Shikamori observa Izumi mostrar uma força inesperada, e fica discretamente impressionada, mesmo que a equipe deles perca feio. Em seguida, é o arremesso de bola e Yui participa, ainda parecendo um morto-vivo. Mas com seus amigos torcendo por ela, algo se encaixa. Pessoas na multidão começam a duvidar se ela consegue arremessar algo com seus bracinhos. Mas de repente, ela incorpora o espírito de LeBron James no jogo, acertando todos os arremessos, e acaba vencendo a rodada. Ela está completamente exausta, mas assim que seus amigos começam a torcer, ela se ilumina de orgulho. Então é hora da corrida de revezamento. Neko e Inuzuka fazem uma oração silenciosa, esperando que Izumi não tropece desta vez. Yui parece nervosa novamente, mas Shikimori segura sua mão e diz que também está com medo. Yui percebe a mentira instantaneamente, pois sabe que Shikimori é uma competidora que estava esperando por isso. A corrida começa com Neko assumindo a liderança e destruindo completamente a primeira perna. Yui pega o bastão em seguida e começa a correr com uma expressão que diz que está pronta para relaxar com Michael Jackson. Seu ritmo começa a diminuir e a liderança deles desaparece. Então ela tropeça e cai, e por um momento ela apenas fica ali, presa em sua própria mente, até que Izumi de repente grita o nome dela. Ela se levanta, supera a dor e passa o bastão para ele. Izumi arranca em último lugar. A princípio parece que ele finalmente encontrou um ritmo, até que seus dois sapatos são arremessados. Ele quase desiste, mas então se lembra de Yui dizendo que a equipe contava com ele. Então continua correndo de meias como se fosse um cavalo ligado no 220. A multidão assiste em silêncio atônito. Então Azumi entrega o bastão a Shikamori, e ele acredita plenamente que ela os levará até a linha de chegada. Impulsionada pela crença dele nela, ela avança como um raio, serpenteando entre os corredores e ultrapassando a todos, enquanto a multidão enlouquece. Inuzuka observa com admiração, mas rapidamente volta à realidade ao ver o rosto sério de Shikamori. Ele percebe que, se ele estragar tudo, ela provavelmente o enviará para uma aventura com Kazuma. Ainda assim, ele decide confiar em sua equipe e em si mesmo. No momento em que pega o bastão, Inuzuka acelera ao máximo. Seus amigos gritam encorajamento das laterais, e ele corre como se sua vida dependesse disso. Contra todas as probabilidades, ele cruza a linha de chegada em primeiro. A equipe deles vence e todo o esquadrão explode de alegria. Izumi corre direto para Shikamori e a abraça forte, dizendo que ela é a garota mais legal do mundo. Yui os observa com um sorriso, sentindo-se grata, pois pela primeira vez, ela não se importa com o quão difícil foi. Ela apenas se sente sortuda por ter amigos tão incríveis em sua vida. Anos atrás, na casa dos Izumi, é apenas uma manhã normal. A mãe de Izumi, Motoko, sempre deslumbrante, o acorda para a escola.
O jovem Izumi sai e quase é atingido por uma bicicleta, mas em vez de surtar, ele simplesmente ignora, como se fosse mais um dia comum. Na escola, a enfermeira o trata e diz pra ele não se preocupar com a próxima excursão, porque ela também estará lá. Durante a aula de educação física, alguns colegas convidam Azumi para se juntar ao grupo deles para a viagem. Ele hesita, sabendo de sua má sorte, mas eles dizem que está tudo bem. Depois da escola, enquanto caminhava para casa, um urso de pelúcia gigante quase quebra o pescoço de um amigo. Azumi sabe instantaneamente que sua má sorte causou aquilo. Por causa disso, ele decide não ir à viagem. Mas, em vez disso, ele visita um templo e reza muito, implorando aos deuses que lhe deem força para suportar toda a dor. Por favor, leia o roteiro. Peguei a cena a partir de 0510. De volta ao presente, Izumi caminha para casa com Shikamori. Ele diz a ela o quanto gosta de estar apenas com ela, longe de todos os outros. Ele a convida para sair novamente, dizendo que faz um tempo desde o último encontro. Primeiro, ele sugere um spa e Shikamori concorda. Mas então ele muda para um parque de diversões. E quando lhe mostra um vídeo de um casal se beijando no parque, Shikamori realmente quer ir, pois está ansiosa para fazer o mesmo. Alguns dias depois, Shikimori está no shopping com seu irmão Fuji, que está lá para levá-la e acompanhá-la. Eles se separam para que Shikimori possa fazer compras, mas ela não consegue decidir qual visual fará Izumi se apaixonar mais por ela. Então ela sai da loja de mãos vazias. De repente, ela encontra Fuji, pego entre duas garotas paqueradoras tentando levá-lo para casa com elas. Shikamori vê como Fuji é tímido e o puxa para salvá-lo. Quando as garotas perguntam quem ela é, Shikamori apenas as encara e elas recuam, pensando que ela é a namorada de Fuji. Fuji fica envergonhado por sua irmãzinha ter que salvá-lo e Shikamori o provoca por ser um Zé Ninguém que não consegue conquistar uma gata, o que irrita Fuji. No passado deles, a jovem Shikamori costumava praticar karatê com Fuji, e era facilmente vencida. Para provocá-la, Fuji a chamava de lixo, o que também a impulsionava a melhorar. Em casa, a mãe rigorosa deles, que é uma cozinheira terrível, faz comida queimada, mas quando Fuji come, Shikamori sempre segue o exemplo dele. Então Fuji diz a Shikamori que não virá mais ao dojo dela e que ela terá que ir sozinha. A mãe deles pergunta se Shikamori continuará fazendo karatê, acreditando Fuji por despertar seu interesse, e Shikamori diz sim, feliz em deixar a mãe orgulhosa. Na escola, algumas garotas são importunadas por garotos irritantes. Quando Shikamori aparece pronta para lhes dar uma lição, os meninos ficam assustados e vão embora. As garotas a agradecem e dizem que os meninos provavelmente têm uma queda por Shikamori, mas ela não entende o que é romance de jeito nenhum. Anos depois, Shikamori ainda está na aula de karatê e enfrenta Fuji em uma luta. Ela pensa que pode vencer, mas Fuji a derrota facilmente, dizendo que ela ainda é lixo. Depois eles caminham para casa e Fuji pergunta que tipo de guarda-chuva ela usa. Ela não sabe, pois apenas segue o que é popular, e isso irrita Fuji. Então Fuji a surpreende declarando que está largando o karatê, mesmo sendo o campeão. Shikamori fica irritada por ele fazer o que bem entende, mas Fuji diz a ela que precisa encontrar seu próprio caminho, não seguir a ele, a mãe deles, ou a mais ninguém. No dia seguinte na escola, uma amiga pergunta a Shikamori se ela lê mangá. Ela diz que não, mas admite que às vezes lê o mangá do irmão, sua amiga fica animada e lhe empresta um novo mangá. Então, lendo-o sozinha em seu quarto, Shikamori sente seu coração acelerar com a história romântica e pensa em como o romance pode ser verdadeiramente maravilhoso. Dias depois, Shikamori vence um torneio de karatê e se classifica para o nacional. Mas, em vez de competir, ela diz às amigas que está largando o karatê para experimentar o romance. Ela começa a se arrumar, usa lentes de contato para parecer mais fofa e se exercita para perder peso, tudo para se transformar em quem ela quer ser. Meses depois, é a sua estreia como uma estudante fofa, e ela tem uma missão em mente, encontrar um cara que vale a pena namorar. É quando ela avista Azumi parado sem jeito ao lado de um zelador, olhando para uma árvore. Acontece que o seu bilhete de exame voou para os galhos. O zelador oferece-se para pegar uma escada, mas Shikamori intervém e diz que vai subir e pegar ela mesma. Azumi fica apavorado, preocupado que algo ruim possa acontecer, especialmente porque ele sabe o quão amaldiçoada é a sua sorte, mas ela sobe mesmo assim e pega o bilhete como se não fosse nada demais. Ele agradece por tê-lo salvado, mas Shikamori chora, percebendo que se fez parecer masculina na frente de um garoto. Alguns dias depois, os dois se cruzam novamente na escola. Izumi vai agradecê-la por tê-lo ajudado, e enquanto conversam, ele casualmente menciona sua má sorte sem fim. Então ele diz que está muito feliz por tê-la visto novamente, e essa frase simples atinge Shikamori em cheio, fazendo seu coração bater mais rápido. Enquanto ele tenta sair, constrangido, ela o impede e pergunta o nome dele. Isso acaba sendo o verdadeiro começo de tudo entre eles. Agora, de volta ao presente, Shikamori se abre com o irmão sobre como ela ainda às vezes luta contra a autodúvida. Mesmo com o quanto ela já avançou, ela admite que nem sempre se sente bonita o suficiente. Enquanto estão fazendo compras, ela nota um batom chique em uma das lojas, um que ela realmente gosta, mas não compra devido ao preço. Seu irmão Fuji a observa e começa a refletir sobre o quanto ela cresceu. Ele se lembra da irmãzinha que costumava segui-lo e agora ela está cheia de seus próprios sonhos e confiança. Naquela noite, enquanto Shikamori se prepara para um encontro, ela encontra o mesmo batom em sua mesa com um bilhete de Fuji, desejando-lhe boa sorte, e ela percebe que ele o comprou para ela. No dia seguinte, ela usa o batom com um sorriso e sai para encontrar Izumi, deixando para trás um irmão que não poderia estar mais orgulhoso da pessoa que ela se tornou. No parque de diversões, Izumi espera ansiosamente por seu encontro, pois ele planejou tudo perfeitamente. Quando Shikamori chega, deslumbrante em seu blazer, Izumi não consegue evitar que seu coração acelere. Eles entram e Shikamori parece um pouco perdida sobre por onde começar, mas Izumi segue seu plano e a leva para comprar fantasias primeiro. Ele oferece algumas orelhas peludas para ela usar, mas Shikamori não se agrada muito da ideia. Ainda assim, quando Izumi diz o quanto ele quer vê-la com elas, ela cede e concorda em experimentar algumas fantasias. Então, em vez das orelhas, ela tira uma capa de Drácula, ajusta-a perfeitamente e Izumi adora o visual. Em seguida, eles tentam ir na atração da Bela Adormecida, mas veem que a espera é de 90 minutos. Ambos se sentem um pouco desanimados, mas para aliviar o clima, Izumi usa sua lábia e encanta Shikamori conversando sobre o passeio. Mas quando ela admite que não conhece a história da Bela Adormecida, Izumi fica surpreso, e Shikamori diz que prefere quadrinhos onde o Superman vence o Batman enquanto Goku assiste de um armário.
armário. Izumi pergunta se ela tem algum sonho, mas Shikamori inverte a pergunta, provocando ao dizer que o sonho dela já é real, porque ela tem Izumi como namorado, enquanto outros sofrem esperando na fila. Izumi e Shikamori esperam felizes, conversando durante os 90 minutos inteiros. Quando eles finalmente entram na atração, Shikamori fica maravilhada com a história da Bela Adormecida, nunca a tendo visto antes. Izumi, por outro lado, fica entediado e adormece. Ela o nota cochilando bem quando o príncipe beija a Bela Adormecida. Quando ela tenta seguir a história beijando, a atração termina. Mais tarde, Izumi sugere que eles escolham uma atração com menos espera da próxima vez. Mas Shikamori diz que não se importa com a atração, desde que Izumi seja o evento principal. Eles correm para a próxima aventura e passam o dia inteiro se divertindo. Então a má sorte ataca, e a reserva de Izumi no restaurante é cancelada por um erro. Ele pensa que o plano do jantar está arruinado, mas o restaurante os surpreende com uma mesa melhor. Eles se sentem deslocados, especialmente Izumi, em seu casaco com um corte estranho. Mas quando a comida chega, a tensão se desfaz. Shikimori pede a Izumi para olhar em seus olhos e dizer o que ele vê. Hesitante, ele responde que se vê e ela sorri, feliz com essa resposta. Izumi retribui o favor, dizendo a ela que só a vê, o que faz Shikimori se derreter. Depois do jantar, Izumi pergunta o que ela quer fazer em seguida, e ela diz que quer fazer o que eles viram no comercial. Ele concorda, surpreendendo-a, mas ele na verdade não sabe o que ela quer dizer. Ela fica um pouco desapontada, mas o tranquiliza dizendo que ainda está se divertindo. Eles fazem um passeio de barco para apreciar a vista noturna, mas assim que tentam tirar uma selfie, as luzes se apagam devido a uma falha de energia. Usando seus telefones como luz, Shikamori segura a mão de Izumi e a beija. E isso faz as pernas de Izumi ficarem bambas. Ela diz a ele o quão feliz ela está, pois parece um sonho que ela nunca quer que termine, onde são apenas os dois. Izumi intensifica o jogo e de repente beija a bochecha dela. Ela se derrete e então ele se inclina mais, dizendo a ela o quanto a ama e quer ficar com ela para sempre. As luzes voltam, mas Shikimori se recusa a soltar Izumi, pois ela não quer que este lindo sonho termine. No dia seguinte, Inuzuka nota algo diferente em Izumi, que pensa nervosamente no que fez com sua namorada no dia anterior. Enquanto isso, Neko e Yui interrogam Shikamori sobre o que aconteceu. Quando Yui adivinha que Izumi a beijou, Neko surta só de pensar. Shikamori conta tudo, desapontando as garotas porque Izumi não teve coragem de ir além. Mas ela diz que quer manter o coração aberto para eles se aproximar e pensarem no futuro juntos. Comente abaixo. Legal e fofo. Se você assistiu até o fim, inscreva-se para não perder o próximo vídeo.